Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em nossa companhia. Olá, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite para todo mundo. Nossa companhia e uma excelente companhia da nossa convidada de hoje, que é a jornalista Mariana Ferrão. Sua xará. Minha xará, que ficou há 8 anos à frente do programa Bem-Estar e agora fala sobre saúde emocional e espiritualidade no YouTube. Mariana também é uma empreendedora, Mauro. Se lançou como empreendedora, está com um projeto legal numa plataforma que se chama SoulMe na internet, que agrega conteúdo sobre saúde e qualidade de vida. Vamos começar? Bora! Nunca é tarde pra gente falar de qualidade de vida. Que delícia. Xará, que linda você. Obrigada viu, Bem-vinda. pelo convite. Mauro, Alô, tudo Mariana, bem? Tudo bom? Tudo Mariana, jóia. soul é alma em inglês. Foi Pois daí é. que você tirou o nome? Foi, mas também da sonoridade de Soul Me, sou eu mesma, né? Aham. Que eu acho que tem uma brincadeira muito legal nessa história da Soul Me. Na verdade, não fui eu que dei o nome, foi uma grande amiga minha, numa conversa, num café. Parecia que ela psicografou, assim. De repente, ela escreveu no papel, na hora que eu olhei, eu falei, "Ah, é isso." Faz um pouco mais de 2 anos que a gente tomou esse café, e foi um café que se estendeu até o jantar. E aí, quando eu olhei, fez muito sentido. Quem tá com você no Soul Me, nesse projeto? Uma equipe, Mário. Eu estava fazendo a lista dos meus fornecedores no último mês. Já tem mais de 30 fornecedores na SoulMe. Como funcionários fixos, a gente tem 7. E está crescendo. Tá crescendo também porque cada vez mais as pessoas estão menos conectadas com elas mesmas. Eu estava fazendo uma reflexão essa semana sobre isso. Eu fui procurar um apartamento e alguém... Eu sonhei com isso depois, que eu encontrava um apartamento que era um imóvel perfeito, mas que não tinha vista. Então, era tudo projetado em Realidade imagens virtual. lindas e de realidade virtual. Uau! E aí eu pensei, nossa, olha o que a gente está fazendo. Para a gente ter aquilo que já era de graça para todo mundo, natureza, ar puro, água limpa, a gente agora tem que usar tecnologia, né? É muito contrassenso, né? É muito contrassenso. Um dos vídeos com mais views da SoulMe é um vídeo que a Slay Tanigawa, que é uma médica do estilo de vida acupunturista, gravou comigo, em que ela fala da ciência do óbvio. Em que ela fala que a gente tem que usar a ciência hoje em dia para provar aquilo que nossa avó já sabia que funcionava. Mas hoje, como a gente perdeu essa conexão com tudo aquilo todo esse conhecimento que já está aí há muito tempo, as pessoas precisam que a ciência vá lá e comprove para que a gente possa voltar a usar, com embasamento. Nossa, mas é muito maluco que a tecnologia tenha surgido para te dar mais tempo e você passa mais tempo na frente da tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, do seu tablet, ao invés de ter mais tempo para a família, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você deveria fazer, né? Pro olho no olho, né? Você sabe que uma vez eu estava numa palestra com uma índia guarani, dividindo um painel, e ela falou algo que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, nossos olhos não foram feitos para ver a luz da tela. Nossos olhos foram feitos para ver a luz dos vagalumes. E a gente está invertendo tudo isso. Não que a gente não possa ver a tela, claro que a gente pode ver a tela, mas é algo sobre... eu tenho refletido muito sobre isso, até porque, basicamente, também todo o meu conteúdo está na tela. E eu quero que as pessoas saiam da tela. Então, peraí, calma. O que eu vou ter que fazer, e já estou pensando nisso, para que as pessoas saiam da tela? Como é que elas vão ter essa informação para ficar menos tempo na tela, conectados com a tela, e mais tempo conectados com elas mesmas? Você tem 2 meninos pequenos. Quantos anos tem o João? O João vai fazer 4. 4. Agora em fevereiro, e o Miguel tem 6. O João e o Miguel são crianças dessa geração que eu não sei como vai ser a postura deles, porque vai todo mundo ser corcunda aqui, de tanto ficar olhando para o celular. E míopes, né? Porque o índice de miopia está aumentando drasticamente, porque o foco, quando a gente faz esse foco pertinho, a gente força muito essa musculatura do globo ocular, e a tendência é que a gente fique muito mais míope muito mais cedo. E aí, como fazer para colocar essa informação de que as pessoas não deveriam abusar do uso do celular, do uso dos equipamentos eletrônicos, ao mesmo tempo em que essa informação vai estar disponível nesses veículos? Consciência, né, Mari? Eu acho que é uma palavra que é o ponto de partida para tudo. Eu gosto muito da palavra consciência, porque, basicamente, se você não tiver consciência sobre algo que está errado, você não tem como consertar.
Você não tem nem como dar o primeiro passo. É igual um chuveiro quebrado na sua casa. Está queimado o fuzil, você não sabe porque você ainda não percebeu. Ninguém usa aquele banheiro. À medida que alguém usar e perceber que aquilo lá está quebrado, ponto. Você vai ter um ponto de partida para buscar ajuda, para chamar alguém para consertar o chuveiro. Mariana, que tipo de conteúdo você coloca lá no SoulMe e no que ele se diferencia do teu canal no YouTube? É bem diferente, porque na SoulMe o que a gente tem são entrevistas. Eu brinco que a SoulMe é um hub de gente boa que gosta de gente. Mais do que especialistas, a gente tem profissionais da área de saúde que gostam de gente porque se conectam verdadeiramente com as pessoas. Porque uma coisa é você ter um especialista falando nessa vertical, assim, né, para alguém que está abaixo dele. Outra coisa é alguém que é um profissional da saúde, que tem toda a competência técnica, mas que tem uma história para contar verdadeira, que se abre, que se mostra também como pessoa. Eu não acredito na relação médico-paciente. Eu acredito numa relação que estabelece uma conexão entre duas pessoas. E ali elas estão desempenhando, claro, um papel, mas esse papel é um arquétipo, né? Um médico e um paciente. Ninguém se relaciona com arquétipos, a gente se relaciona com pessoas. Então, eu preciso que essas pessoas estejam ali de coração aberto e mostrem que elas são pessoas, para que essa informação, mais do que chegue apenas como informação, ela gere uma conexão. E, a partir dessa conexão, comece um engajamento de transformação de vida. Então, esse é um conteúdo que está lá na SoulMe, e aí a gente tem vídeos diários, a gente tem cursos Diários, online. A gente tem Todo vídeos dia uma entrevista diferente. Todo dia uma entrevista diferente, e aí a gente tem uma parte desse conteúdo, ela é paga. Então, terça-feira é o nosso dia de vídeo gratuito. Os outros dias da semana são vídeos pagos. Dentro dessa assinatura, a gente tem cursos online, 1 por mês. São 10 aulas de 10 minutos, é um tempo curto para caber na rotina, feito propositalmente para isso, com exercícios para que as pessoas possam colocar em prática aquilo que elas estão vendo. Porque também não importa muito, né, se a gente vê. Bom, mas tudo bem, o que eu faço com esse monte de informação? Eu tenho que vivenciar aquilo para começar a usar. Então, a gente teve o primeiro curso, que foi um dos mais vistos da plataforma até agora, sobre ansiedade, depois sobre estresse. O que entrou no ar em dezembro é um curso de mindfulness e agora um de mudança de vida. Mindfulness é meditação, né? Atenção Explica plena. o que é. Mindfulness é a sua vontade voluntária de colocar atenção no momento presente. Basicamente é isso, é o que a gente chama de atenção plena. E é muito interessante porque tem vários estudos científicos falando sobre os benefícios do mindfulness para o nosso dia a dia. Um deles, por exemplo, é ajudar a controlar a ansiedade. Outro é ajudar a evitar a recaída de depressão. Mindfulness funciona mais do que remédio para evitar a recaída de depressão, com o benefício de que não tem os efeitos colaterais. Agora, se eu estou deprimido, eu posso praticar mindfulness? Os indícios científicos dizem que não, porque como o nosso mundo interno da depressão já é um mundo muito negativo, muito pesado. E quimicamente está afetando o seu cérebro. Totalmente. Você já está num momento complicado. Se você ficar olhando para dentro, que a meditação traz um pouco dessa consequência, na verdade, acho que a meditação, para mim, por exemplo, ela é basicamente só para isso, ela é uma forma de você se conectar com a própria essência. Se você ficar olhando muito para dentro no mindfulness durante a depressão, você corre o risco de piorar da depressão. Mas depois que a crise passa e que você começa a melhorar, aí mindfulness é maravilhoso para você não ter uma nova recaída de depressão. Não, e todas as respostas, todas as melhores perguntas, as melhores sensações, estão todas aqui, né? Nosso cérebro é é uma ferramenta poderosíssima, né? Você conversa. Como você faz para ter todos os dias uma entrevista diferente? Eu fico imaginando o trabalho que deve dar para produzir tudo isso. Vou mostrar a foto da sua equipe de novo, a equipe que trabalha no SoulMe. Deixa eu ver quem tá. São 7 pessoas, então, que são fixas, mas você já tem 30 colaborando com você. Esse assim, gente, mais simpático daqui da sua... Esse rapaz que está com a camisa do unicórnio aqui, o Renato, ele a história dele foi fantástica, porque a gente estava gravando na plataforma, e aí eu percebi que ele ficou meio mexido com uma das entrevistas que a gente fez. E depois ele foi aos poucos se soltando, assim, a gente estava se conhecendo, ela é uma produtora contratada, né, para prestar serviços, e a gente estava se conhecendo, e aí de repente ele falou que ele era um karateca, ele pratica karatê há 40 anos,
E ele descobriu coisas sobre ele com as entrevistas da Soumi que ele disse que ele nunca tinha descoberto. Assim, ele ficou um pouco em choque assim, com algumas coisas. E com essa cara fechada, depois ele chorou. Então foi muito emocionante para toda a equipe o quanto ele se Eu transformou queria dar um abraço só na gravação. Eu nele. também. Eu te Oh. convido para você conhecer ele depois. Você vê que as mulheres têm um pouco mais, não sei se é certo falar isso hoje em dia, mas não sei se é por causa também da maternidade, a mulher tem um pouco mais de facilidade de abraçar, ou de se entregar, ou de chorar, né? Você sente isso ainda? Essa diferença entre homens e mulheres? Eu sinto muito isso, inclusive no público, que procura na plataforma, que procuram, por exemplo, os nossos cursos que são mensais para pessoas no B2C, que a gente chama, ou seja, que a gente tem uma jornada de transformação e de autoconhecimento chamada Unboxing Me, e que acontece uma vez por mês, e o público é predominantemente feminino. E esse último que a gente fez em dezembro, foram 4 mulheres com os maridos. E foi muito engraçado, porque a gente tratou de mudança. E falou assim, bom, quem está aqui porque quer mudar alguma coisa na vida? E várias pessoas levantaram a mão. Quem está aqui porque sabe o que quer mudar? Várias pessoas levantaram a mão. Quem está aqui por outra razão? E aí os homens levantaram a mão, porque minha mulher me trouxe. E aí foi muito curioso, assim, mas é muito bom que as mulheres possam levar os maridos, que os maridos topem ir e que os homens também possam ir por vontade própria, porque às vezes, falam, bom, mas isso aí é só para mulher? Não, não é. Mas as mulheres procuram mais. Tem um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ela narra alguns episódios de homens na plateia, porque ela lida muito mais com o universo feminino do que com o masculino, e aí quando ela começou a ter contato com esses homens que iam para a plateia, primeiro levados pelas suas mulheres, e que ali descobriram alguma chance de se transformar e de mostrar suas vulnerabilidades, aí ela começa a trabalhar com os homens também, e é importante, porque eu acho que a gente está num momento de uma construção de um novo masculino também. E é bacana que os homens despertem para isso e que as mulheres nos ajudem nessa construção. É muito interessante. E a Brené Brown fala muito disso, né? Da importância da gente colocar a nossa vulnerabilidade, da gente mostrar a nossa vulnerabilidade. E, para mim, por exemplo, tem um papel fundamental. Mostrar que a gente é imperfeito faz com que a gente gere conexão. Porque a gente trabalha, né, televisão. Todo mundo te olha, acha que você não tem defeitos, que você não tem problemas, que você é essa pessoa intocável. Cílios maravilhosos, sempre pintadinhos, com máscaras e cabelo arrumado. Cabelos arrumados, No dia a dia não somos assim, certo? E isso precisa ser dito. Aliás, eu gosto muito dos seus vídeos no Instagram, porque você faz sempre de cara lavada. É para isso mesmo, É né? para isso mesmo, é para isso mesmo. E eu acho que, na verdade, assim, é muito impressionante o impacto que esses vídeos trouxeram no crescimento da minha rede no Instagram, porque, efetivamente, as pessoas começaram a se identificar com essa história de que, bom, a Mariana não é isso que ela parece, que aparecia na televisão. Ela é uma pessoa que acorda com olheira, que acorda com o cabelo, que às vezes está com o cabelo lavado, acabou de sair do banho, e falando de coisas que estão presentes no dia a dia de todo mundo. Teve 2 grandes momentos assim em que as pessoas se identificaram no Instagram, que a minha rede cresceu. Um foi quando eu fiz alguns relatos depois do parto do Miguel, que para mim foi uma fase muito difícil, em que eu passei por uma depressão pós-parto muito complexa. Eu nem tinha consciência do quanto aquilo estava afetando a minha vida e demorei para diagnosticar que era uma depressão, porque mesmo com todo o conhecimento, assim, mas como que eu posso estar deprimida segurando no colo a coisa que eu mais amo, que eu jamais amei outra coisa dessa mesma maneira? E aí eu comecei a fazer relatos no Instagram do meu dia a dia, da vida real ali, de um filho pequenininho. E eu, na época, estava no Bem-Estar, eu saí do Bem-Estar com 13 mil seguidores no Instagram. Quando eu voltei, depois da licença maternidade, eu estava com 86 mil. E as pessoas falando isso. Nossa, se você passa por isso, que bom que alguém como você passa por isso. Porque é isso. A Brooke Shields também saiu, ela teve a filha, passou por uma depressão fortíssima e escreveu um livro sobre a depressão pós-parto, até para que as pessoas pudessem se enxergar com aquele mesmo problema e se sentirem acompanhadas, né, na dor. Porque um dos grandes problemas da depressão é o isolamento. A depressão gera isolamento e isolamento gera depressão. Então, à medida que você tem uma rede social, e isso eu acho fantástico da tecnologia, e a gente está falando mal das telas, mas para isso a tela serve muito, à medida que você tem uma possibilidade de uma conexão ali e de pelo menos descobrir que não é só você que passa por aquilo, isso já ajuda muito a você ter o primeiro passo para conseguir sair.
da Ô, depressão. Mari, e é conexão mesmo ou é só um joinha que alguém manda? Um joinha, uma florzinha, uma mãozinha assim, é um oi, um Nossa. coraçãozinho? Porque às vezes eu acho que é só isso, sabe? Joinha é conexão mesmo. Mário, eu tenho muitos amigos que eu fiz no Eu Instagram. também. Muitos. Fiz muitos amigos no Twitter, de verdade. Não é? É, muito bom. E aí, as pessoas sabem que você responde e que elas contam a vida inteira para você, né? Elas falam de coisas absolutamente íntimas. Tem algumas até que você fala, nossa, será que Moça, não fala isso pra mais ninguém, né? Porque você tá se expondo demais. mas assim, tem várias, inclusive, muito engraçado, porque assim, eu troquei o meu obstetra do primeiro para o segundo filho. E quem me deu a indicação do segundo obstetra, que na verdade era uma mulher, era uma obstetra, foi uma menina que eu conheci, que é minha amiga até hoje no Instagram. Mariana, Muito bom agora, isso. nesse sentido, você teve, durante muitos anos na Globo, apresentando o bem-estar, com contato com profissionais de saúde e com, principalmente, médicos, um contato quase que diário. Não está faltando um pouco também desse olhar no médico? Porque, de repente, as pessoas elas estão se abrindo com você porque você deu essa possibilidade para elas e você mostrou para elas que você Escuta. você escuta e você tem os mesmos perrengues que as outras pessoas passam. Os médicos não estão se colocando num pedestal um pouco acima dos pacientes e não deixando que eles de fato se abram? Eu acho, Mauro, que qualquer generalização ela é muito perigosa. Então, eu acho que tem médicos que podem até ter menos disposição para ouvir de fato, e tem outros médicos que têm muita disposição para ouvir e que são pessoas incríveis, maravilhosas e que estão, de fato, muito interessadas em quem está ali do outro lado, né? Tem até consultórios médicos, por exemplo, em que você não tem mais mesa, o que eu acho sensacional, porque você tira o obstáculo entre você e o paciente. Alguns precisam da mesa, porque boa parte dos prontuários ainda também está no computador, o que facilita todo o sistema, que facilita e que até, de uma certa maneira, deixa as consultas um pouco mais ágeis, e a gente sabe que o nosso sistema de saúde precisa dessa agilidade. Agora, se a gente pegar o básico do que acontece no Brasil, outro dia a gente mostrou na plataforma da Soumi uma iniciativa que eu acho genial, chamada Central da Visão, que são pessoas que conseguiram usar horários livres de clínicas particulares para fazer cirurgia de catarata para quem precisa por menos de 1/3 do valor. Então, são médicos que se dispuseram a abrir esses horários, que são horários que as pessoas não querem muito, e que daí usam para atender pessoas que estão no SUS hoje, que não têm plano de saúde, mas que não podem esperar a fila do SUS para fazer uma cirurgia de catarata, porque correm o risco de perder completamente a visão. Então, essas pessoas, esse médico, um dos médicos que a gente conversou, ele atende no SUS também. E ele falou assim, eu atendo uma média de mais de 60 pacientes por hora. Por hora? Por hora. Por hora? Por hora. 1 minuto cada um? É mais Aí de eu falei mais de assim, um por Por minuto. hora? E aí eu falei assim para ele, eu falei, e você lembra de algum? Você consegue, no final do dia, lembrar de algum? Sabe o que ele me respondeu? Ele respondeu assim, como eu vou esquecer de uma menina de 9 anos que tinha um câncer na retina e que em menos de 1 minuto eu tinha que dar essa informação para a mãe dela, que estava na consulta junto com ela. Então, assim, esse é o sistema de saúde do nosso país, infelizmente. E tem, do outro lado, hospitais de excelência, com médicos muitos melhores do mundo em algumas competências, em algumas especialidades, e do outro lado a gente vê situações como essa. Então, assim, é um sistema absolutamente complexo. E por isso que, assim, na hora que ele me falou isso, você fala, como você sobrevive a esse tipo de coisa? E é por isso que os índices de burnout, depressão e ansiedade entre os médicos são maiores, esses índices são maiores do que em qualquer outra especialidade, mais do que jornalistas, mais do que... E a gente vai falando de tecnologia, de evolução, de progresso, de ciência, e tudo isso, conforme vai avançando, vai criando outras doenças, vai criando outros problemas. A grande questão no futuro vão ser as doenças mentais, eu acho. Já são. Porque, né? Já são. Depressão agora, 2020, já, segundo a OMS, já vai ser a doença que mais provoca afastamento do trabalho, né? São mais de 300 milhões de pessoas no mundo.
ansiedade no Brasil, a gente tem o belo título de campeão mundial de ansiedade, né? E o que a gente encontra, a Solmip também presta consultoria para empresas que querem trabalhar especialmente questões mentais e questões emocionais, de saúde mental e emocional, e que querem engajar seus colaboradores em qualidade de vida, em hábitos mais saudáveis. E o que a gente encontra dentro das empresas é a realidade de muita gente estressada, muita gente ansiosa. Cada vez mais empresas e cada vez mais o mercado está exigindo das pessoas uma dedicação que, não sei, o nosso corpo, nossa biologia já não está mais preparada para tudo isso. Mas eu estou vendo uma realidade diferente também nas empresas, Mari, que está me deixando muito satisfeita. Empresas verdadeiramente preocupadas com a saúde mental e emocional dos colaboradores. E também tem uma outra questão que, assim, né, que infelizmente o órgão mais importante do corpo humano continua sendo o bolso. E, no fundo, o que acontece é que as questões de saúde, especialmente as de saúde mental, começam a dar custo para as empresas, porque você tem afastamentos longos, você tem dificuldade de monitorar quem são essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão dentro das corporações, elas estão passando por crises de depressão ou de ansiedade ou até de pânico e não têm coragem de conversar com os gestores que elas estão passando por aquilo. Então elas vão no psiquiatra, elas preferem pagar a consulta sem usar o plano, para o gestor não saber, para o RH não saber. E aí, quando esse negócio se complica, o afastamento é longo. E essa pessoa, ela precisa ser substituída, ela traz uma série, depois ela precisa ser reinserida. Então, tem uma série de cuidados que precisam ser tomados ali. E se a gente não começar a falar sobre isso dentro das corporações, esse número vai aumentar. Mariana, você falou num departamento que para mim me chama bastante atenção, que é o RH. Até que ponto nós verdadeiramente temos departamentos de recursos humanos aqui no Brasil e não apenas departamento pessoal? Eu acho que a coisa também está mudando bastante. Tecnologia é algo que está ajudando muito o Departamento de Recursos Humanos, porque à medida que eu tenho dados e tenho analytics e consigo, de fato, entender quem é a minha população, o que a gente tinha até hoje? Você tem lá, sei lá, uma empresa, 10 mil funcionários. Vamos pegar uma empresa aí, tamanho que não é muito grande, mas também não é muito pequena. Aí, o que eu sei dos meus funcionários? Quantos homens, quantas mulheres, a idade, se é casado, se é solteiro. Basicamente, Né? do ponto de vista de saúde, né? Onde é que está a informação? Na mão de quem está essa informação de saúde? Essa informação de saúde está na mão do plano, que me oferece seguro para toda essa população? O que eu, empresa, sei sobre essa população? Quem é que está usando mais? Quantos dos familiares dos meus colaboradores usam o plano? Por que esses familiares estão usando o plano? Então, essas questões no mercado de saúde estão começando a mudar muito. E à medida que cada vez mais a gente tem analytics disso tudo e as empresas grandes estão contratando gente especializada nisso, as empresas começam a ter mais informações. Dado E dá é para poder evitar hoje, um monte né? de problema, né? Dá para evitar com coisas simples como alimentação, exercício físico, todos os dias. Eu vejo você, não sei se é todo dia, mas eu vejo sempre você gravando um vídeo caminhando, falando, ó, agora, daqui a pouco eu vou largar o celular, mas eu vou caminhar. Você tem uma rotina de exercício, assim como você tem essa rotina de meditação? Mari, para mim, eu uso o exercício como um remédio. Porque como eu já tive depressão 2 vezes, uma na adolescência e essa depois do parto do Miguel, eu sei que eu tenho mais risco de ter depressão. E eu sei que o exercício e a meditação ajudam a prevenir recaída. Então, como eu não quero tomar remédio, e eu não gosto de tomar remédio, eu uso a meditação e o exercício como o meu remédio, como a minha pílula para a manutenção desse estado, que assim, a meditação, eu brinco que ela é quase que uma volta a mim mesma, ela é um reencontro comigo. Quem te ensinou a meditar? Cara, foi uma história muito louca, porque eu era adolescente, tinha 12 anos, e eu era amiga do dono do sebo, que ficava do lado da minha casa. Na esquina tinha um sebo, e eu adorava literatura. Então, eu passava as tardes lá para conversar com ele sobre Machado de Assis, Fernando Pessoa, Manuel de Barros, Drummond. E um belo dia, ele pega e me entrega um livro. E falou assim, olha, esse livro é sua cara. Aí eu olhei e falei, cara, que livro é esse? Visualização Criativa. Uma autora que, na época, eu nem sabia pronunciar o nome, chamada Shakti Gawain. Eu não tinha a menor ideia do que era o livro, mas eu tinha muita curiosidade para saber por que ele estava me dando aquele livro e por que ele estava dizendo que aquele livro era a minha cara. E quando eu cheguei em casa, comecei a fazer os exercícios do livro, botei um CD da Enya no meu microsystem. Enya. Orinoco Flu. Né? E aí só me dei conta de que eu estava mais tempo fazendo exercício do que eu tinha previsto fazer quando o CD acabou. E o meu microsystem, pá, pulou. E aí eu falei, gente, que maravilha, o que é isso que aconteceu comigo? E aí eu descobri que eu tinha meditado, mas que eu
não entendia muito bem o que era exatamente a meditação. Aí eu fiquei no dia seguinte tentando voltar para aquele estado que eu tinha entrado. Eu lembro que eu senti muitas luzes assim dentro de mim, que eu senti uma energia, como se eu tivesse me reabastecido mesmo. E aí, quando eu comecei a controlar, querer chegar onde eu tinha chegado, eu vi que a meditação não tem nada a ver com controle. Ela tem muito mais a ver com entrega do que com essa vontade que a gente tem de controlar tudo. Como é que é o nome do livro? Visualização criativa. E é muito engraçado esse livro, quando eu falo dele, as pessoas querem, porque daí tem uma técnica chamada técnica da bolha cor-de-rosa. Que a visualização, ela é um tipo de meditação em que você realmente visualiza aquilo que você quer. Seja para a sua saúde, seja para a sua vida. Então, a técnica da bolha cor-de-rosa é você imagina exatamente o que você quer que aconteça. Sei lá, um encontro com uma pessoa, a sua casa nova. E você bota dentro de uma bolha cor-de-rosa e depois você imagina que você está empurrando essa bolha para o universo. E aí diz o livro que o universo se encarregará de fazer o resto. E eu lembro que um dia eu propus, quando eu era, sei lá, tinha uns 14, 15 anos, propus para as minhas amigas antes de ir para uma balada. Falei, gente, vamos visualizar a balada, cada um visualiza o gatinho que quer. E a gente fez a técnica da visualização criativa e todo mundo pegou o cara que queria. E as minhas amigas vão Até fazer parece sempre a que técnica da precisa. Até parece que precisa da bolha cor-de-rosa para pegar o gatinho na balada, um adolescente linda. Mas foi muito bom, foi muito bom. Aí eu falo isso, todo mundo fica, qual é o livro, qual é o livro? Qual foi a última bolha cor-de-rosa que você lançou para o universo? Acho que foi no parto do João para o Miguel, em que eu visualizei muito eles sendo amigos. Assim, a única coisa que eu queria, que eu pedia, era que eles fossem muito amigos. E eles são muito amigos. Eles se muito bonito. protegem. Põe a foto dos meninos. Gente, é muito fofo. Eles são muito fofos. O João e o Miguel são mesmo. E eles são diferentes, né, Mari? Eles são bem diferentes. O Miguel é mais a cara do André, bem parecido com o André, embora algumas fotos minhas de criança lembrem bastante o Miguel. E o João, dizem, é mais parecido comigo, apesar de ter esse cabelo enroladinho, que é mais do pai. Mas são muito fofos. E é tão gostoso quando as crianças soltam aquelas frases e aqueles raciocínios que são só deles, né? Outro dia eles estavam discutindo na mesa e eles falaram assim, o João, mamãe, eu falei pro Rafa, meu amigo da escola, o Rafa me falou que o 1 é um número muito grande. Mas eu falei para ele que número grande mesmo é o 0. Aí eu só fiquei olhando assim e o Miguel falou, eu sei porque 0 é um número muito grande. E eu fico quieta nessa hora porque eu falo, deixa ver o que vem. E aí o Miguel falou assim, porque você está vendo esse pote de cenoura aqui? Não está cheio? Eu falei, Se a gente comer tudo, vai ficar 0. É o único jeito de aumentar de novo, porque você pode encher outra vez. Olha que maravilhoso. Muito bom. Eu já achei que ele ia botar o 0 na frente dos outros números para fazer 100, né? 1000. Aí eu fiquei brincando de fazer 100 e 200 e 1000 e 1 milhão. Aí eles, quantos números tem de 0 depois de 1 trilhão? Aí você fica, né? E 1 quatrilhão. E não sei o quê. Adoro essas perguntas de muito criança, bom, né? O Heitor, quando era pequenininho, ele saiu com uma que era assim... Mamãe, eu posso ficar com essa... era um bicho horroroso. Como chama? Lagarto. Lagartixa? Não era uma lagartixa, era um lagarto verde, desses que os meninos põem em aquário. Um calanguinho, mas tinha um nome. De aquário? Iguana. Iguana, adoro Eu falei iguana. assim, não. Iguana é um horror, é horrível. Eu não quero que você tenha... Mas é tão bonitinho. Eu falei, que bonitinho. Bonitinho porque é filhotinho. Todo filhotinho é bonitinho, só que depois cresce. Eu falei, todo mundo nasce pequenininho. E só que depois cresce e aí vai dar problema. Ele falou assim, todo mundo não. Deus já nasceu velho. Eu falei, que legal, vou anotar essa no livrinho do Heitor, então. O João soltou uma outro dia, eu fui botar ele para dormir, e aí ele não queria. Sabe quando fica enrolando para dormir? Aquela coisa, aí eu fui pegar a meia. Não, essa de dinossauro, mãe. Não, eu quero de Pokémon. Não, de Pokémon não, patrulha canina. Não, João, eu vou fazer a técnica da vovó Nininha para colocar a meia em você. E eles adoram, porque eu dobro a meia pela metade e depois só puxo o calcanhar, que era como a minha avó fazia. E eu falei assim, a técnica da vovó Nininha, que foi a pessoa que eu mais amei na vida, mais que a gente. Aí eu falei, não, é que eu não conhecia vocês. E agora? Eu falei, agora eu amo vocês. Aí ele, eu também amo muita gente na minha vida, sabe, mamãe? Eu falei, é? Ele falou, muitas pessoas. Eu falei, quais? Todas que eu conheço.
Olha. Falei, que máximo, João. Quanto mais gente a gente ama, mais feliz a gente é. É verdade. Não é? Mariana, a gente pede várias perguntas aqui no Twitter. A Bárbara Gância tá mandando um beijo. Falou Mariana Ferrão, mais Mariana Godoy, tudo de bom. Obrigado, Bárbara. Um beijo também pra você. Beijão, Bárbara. Beijo pra Bárbara também. Fala, Mauro. O Mauro tá acompanhando. Tem pergunta do Jackson Júnior. Ele pergunta o seguinte: na sua opinião, qual é a melhor e a pior parte de ser jornalista no Brasil? Uau! Caramba! A melhor parte, eu acho, que é conhecer pessoas. Eu sou jornalista porque eu gosto de gente. E tem essa possibilidade da gente conhecer gente de diversas áreas. E acho que, na verdade, acho não, tenho certeza que foi isso que me levou ao jornalismo. Assim, o fato de que eu sabia que eu gostava de gente, que eu sempre gostei de gente, e que eu queria muito continuar tendo na vida a possibilidade de me conectar com várias pessoas de diversas áreas. Agora, a pior parte... Nossa, me ajudem. Não sei, eu não acho nada... Não acho ruim. Acho que a gente é muito privilegiado no Brasil sendo jornalista, né? Não sei. Eu acho assim, Eu acho como pra ponto galera- negativo, o fato de a gente nunca se especializar ou se aprofundar muito em alguma coisa. Mas a gente está sempre falando com alguém que se especializou e se aprofundou, o que já é bacana. É. Agora, o jornalismo está passando por um momento de uma transição grande por conta das mídias que estão surgindo, por conta dos veículos grandes que estão encolhendo. Você mesma está passando por esse momento, por essa transformação. E eu até queria aproveitar e te perguntar sobre isso. A tua plataforma, o SoulMe, você tem vídeos pagos. As pessoas hoje estão muito acostumadas a consumir conteúdo gratuito na internet. Como é que você faz para convencer as pessoas de que para a gente ter conteúdo relevante na internet, aquilo é um trabalho e a gente precisa ser remunerado por isso? Eu não tento convencer nesse sentido. Eu apenas informo quanto custa, que custa R$19,80 por mês. Não é um valor muito alto, também não é um valor muito baixo. Tem gente que não pode pagar. E para isso também mantenho conteúdos gratuitos em outras redes. Quer dizer, o Instagram é gratuito, o YouTube é gratuito, o Facebook é gratuito, o LinkedIn é gratuito. Então, assim, ter conteúdos gratuitos faz parte do meu trabalho, até porque eu também uso a SoulMe para gerar impacto social. Então, assim, o que é que acontece? Quando a gente tem um número X de visualizações em determinado vídeo, especialmente nos cursos online, a gente doa um curso online. Se a gente consegue, no mínimo, 50 visualizações daquele curso, 50 pessoas que fizeram o curso, a gente doa o curso para uma equipe de saúde do Brasil. Então, é uma forma da gente devolver para a sociedade aquilo que a gente está plantando, aquilo que a gente quer que chegue onde as pessoas precisam. A gente sabe que a gente tem ferramentas importantes que a gente pode disponibilizar gratuitamente. Muitas vezes eu abro, por exemplo, nos meus cursos presenciais, vagas disponíveis para pessoas que não podem pagar. E eu sempre falo para as pessoas, incentivo as pessoas, eu vou falar isso aqui, as pessoas vão me pedir, mas eu não tenho problema nenhum em falar isso. Assim, se você não tem condições de pagar, peça. Porque, às vezes, a gente tem vergonha de que a gente não tem condição de pagar e a gente não tem coragem de pedir. E Cabrito que não berra, não mama. não mama, exato. E aí eu acho que, assim, agora, do outro lado, é caro fazer conteúdo, é muito caro fazer conteúdo. E E por você isso... tem uma equipe grande, você também tem esses boletos para pagar. Como é que você rentabiliza tudo isso? Exatamente. É que a gente, como a SoulMe tem 5 pilares hoje. Um pilar é palestras, que vai muito bem, obrigada, e que a gente é sempre chamada para fazer dentro das empresas, falando sobre qualidade de vida, sobre saúde mental, emocional, sobre transformação, sobre mudança, sobre carreira, sobre propósito. Depois a gente tem um pilar que é o B2B, que é uma espécie de uma consultoria dentro das empresas em que a gente engaja funcionários, colaboradores e faz um diagnóstico daquela empresa. Quais são os lugares, as áreas que você está precisando mais investir em saúde na sua empresa? Como é que você engaja os funcionários, os colaboradores, para ter mais qualidade de vida? E a gente te devolve isso lá na ponta, porque acaba diminuindo o custo. Terceiro pilar é o YouTube, que é um pilar de negócio importante, porque o YouTube monetiza quando você tem boa visualização. E também porque você pode fazer parcerias com marcas mais direcionadas para a sua audiência. Eu acho que aí a gente tem, de fato, um ganha-ganha na publicidade, que não é uma publicidade que é um canhão que vai para todo mundo. Eu não quero ver isso. Não, eu vejo aquilo que está um pouco mais direcionado. Você consegue fazer coisas assim. Daí eu tenho um pilar que é o B2C, que é o unboxing, que é essa jornada de autoconhecimento e transformação, que é presencial e online. E o online a gente consegue fazer um preço muito mais em conta e abre. Hoje tem pessoas de mais de 10 países participando do unboxing e de 20 estados brasileiros, o que é bem legal. E a plataforma da SoulMe. Então, na verdade, assim, cada uma dessas verticais, obviamente que o meu sonho é que todas elas tenham vida financeira independente. Mas hoje ainda,
que a empresa está em formação, uma sustenta a outra. É, muito bom. É. A Mariana hoje é essa empreendedora e é essa pessoa com essa responsabilidade social que vocês conhecem pelas redes sociais. Hoje o Instagram da Mari tem mais de 1 milhão de seguidores, só para mencionar uma das redes sociais. Mas ela trabalhou durante muito tempo como jornalista, exclusivamente como jornalista, e trabalhou na Globo como estagiária, fez estágio lá no SPTV, depois foi para a Band, trabalhou com o Boechat, com o Geomir. Das pessoas com quem você trabalhou, Mari, quais lembranças? Nossa, muitas lembranças. Muitas lembranças. Bom, eu tenho várias pessoas que para mim foram muito importantes, assim. Na Rádio Bandeirantes, uma pessoa que foi muito importante para mim foi o Marcelo Parada, como chefe, que foi uma pessoa em que eu me inspirei muito. Parada era um cara muito aberto como chefe, era um cara que mantinha a porta da sala aberta, que jamais ficava bravo se você ia lá dar uma opinião. Era uma pessoa que te dava muito feedback também, que sentava com as pessoas na redação. E aí, como é que tá? Puxava papo. Então, foi uma pessoa muito importante ali na minha formação. Sem dúvida nenhuma, depois o Boechat foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, e o Geomir também. O Geomir no sentido de uma gentileza, de uma elegância, de uma ironia, né, que era delicioso ficar perto dele, as histórias que ele contava, o quanto eu aprendi com o Geomir e o quanto ele, por mais conhecimento que ele tivesse, ele jamais achava que ele sabia tudo e jamais deixava de te ouvir. Então, isso era algo no Geomir que era absolutamente admirável, assim, muito gostoso. O Boechat, para mim, tinha uma coisa que casava muito com a minha maneira de ver e que nele era exacerbado, assim, a milésima potência, que é essa história de que, para ele, a única coisa que importava era quem estava do outro lado. Então, assim, ele era um cara incansável no sentido de atender o público dele, ficava horas e horas, apesar de trabalhar de uma maneira insana, né? Entrando na Band News de manhã, saindo do Jornal da Band à noite, respondia todos os e-mails, todas as mensagens, se sentia mal de deixar o público sem resposta, e a equipe sempre tinha que estar pensando assim, mas espera aí, a pessoa que está do outro lado da tela, ela entendeu essa informação? Você acha que realmente ela conseguiu captar o que você quis dizer com PGR? Explica, né? Então, assim, ele ficava nessa de você ficar tentando o tempo inteiro explicar, porque para ele o que importava era quem estava do outro lado, e para mim isso era maravilhoso, porque para mim também São pessoas sempre que ensinam pelo exemplo, né? Vão fazendo e vão ensinando. Né? Vão fazendo, vão ensinando, isso é maravilhoso, assim. Então, pessoas... O Fernando, que esteve aqui, foi um grande parceiro na minha vida, porque você sabe muito bem que... Foram 8 anos de bem-estar. 8 anos de bem-estar, e você... convivência diária, se você não se der bem com a pessoa que está ali, comandando o programa, porque, assim, para mim, é quase como fazer uma maratona de revezamento. É basicamente acordar acompanhado. Exatamente, né? Maratona de revezamento. Se o outro não te entregar o bastão direitinho, você vai perder. Né? Você está ali, você tem que dar o seu máximo, e às vezes dá tudo errado, e você saber que você pode só olhar para alguém e alguém já vai sacar que você está precisando de ajuda, pô, isso é maravilhoso. E fora o bom humor dele, que é incrível. Assim, o Fernando foi uma pessoa que me ensinou a rir de mim mesma. E eu acho que essa é uma aprendizagem que vale para tudo na vida, né? Eu era muito chata. Você se levava mais a sério, é isso? Muito mais a sério. Muito mais. Hoje eu me levo muito menos a sério. Eu me sério. lembro de você chorando num vídeo quando você estava no programa da Dança dos Famosos. Uau. Eu tô chorando. E eu falava, por que a Mari tá chorando? Meu Deus, dava vontade de pôr você no colo. Nossa, porque era tão sincero aquele choro. Eu vou gravar. Era cansaço, na verdade. Eu, né, do meu lado, eu fico pensando... Está estressada, está viajando todo dia para o Rio de Janeiro, está cansada, precisa tomar um suquinho, um chazinho. Tinha muito isso. Querendo cuidar, né? Tinha muito isso, que eu acho que era uma coisa de querer colo, mas ali foi uma... Eu vou fazer um vídeo no YouTube em breve contando tudo que aconteceu na dança, porque, assim, e não é para falar... Assim, as pessoas olham e falam assim, meu Deus, vai vir um grande segredo. Não, mas, assim, para mim, a Dança dos Famosos foi uma transformação na minha vida em vários aspectos. Primeiro, que era um grande sonho. Eu sempre quis participar da Dança dos Famosos, porque eu adoro dançar. E eu achava o máximo aquilo, a possibilidade de você estar num programa pensado para aquilo, com aqueles figurinhos. É muito legal brincar, é quase como brincar, criança brincando no guarda-roupa da mãe. Por fantasia, e fazer a coreografia, brincar. Era brincar. E naquele momento ali eu estava longe de brincar, porque eu tive muita dificuldade de relacionamento com meu parceiro no começo. Muita dificuldade. E ali eu tinha passado por um momento em que ele tinha me machucado num ensaio.
e que foi um machucado que rompeu fibra muscular do meu quadril. Assim, quando meu médico me explicou, ele falou assim, olha, imagina que você tem uma corda presa numa tora de madeira. Puxou a corda, sabe quando a corda esgarçou? Algumas das fibras da corda se romperam. Ai. Eu demorei mais de 8 meses para conseguir ficar sem dor no quadril. Então, ali era o auge da dor, assim. Só que eu não podia dizer que eu estava machucada daquele jeito. Assim, eu estava com um monte de sentimentos confusos ali. Ao mesmo tempo, tinha uma orientação, assim, não, grave tudo que você estiver sentindo. Diga tudo aquilo que... Porque isso é conteúdo pra gente. E claro que é conteúdo, tanto é que repercutiu. Que é o que eu me lembro, né? É isso. Tanto que pra mim ficou isso, É a Mari isso, chorando. é Ai, isso. tô doendo, É não sei o que, tô isso. cansada. E Mariana, Coisa. a tua transição para a internet, isso foi sendo planejado ao longo do tempo? Como é que você tomou a decisão de falar agora é o momento? Foi sendo planejado. Não acho que era uma decisão pela internet, mas era uma decisão pela SoulMe. E aí eu fazia 2 anos que eu já estava trabalhando na SoulMe e trabalhando na Globo junto. Eu usava todos os meus tempos de folga para fazer coisas para a SoulMe. E aí, eu até conto essa história também num vídeo do YouTube, mas basicamente, no dia 2 de janeiro de 2019, o Fernando me ligou e falando que o programa ia acabar, que o Bem-Estar ia acabar. E eu estava podando as minhas árvores na casa que eu alugo no interior de São Paulo e falei, uau, faz todo sentido. Assim, o que não está mais florescendo realmente tem que ser podado, tem que morrer para dar lugar para o novo surgir. E ele, não, Mari, você não está entendendo. O programa vai acabar, está todo mundo chorando na redação. Eu falei, não, eu estou entendendo. Não, olha, o Schroeder vai fazer um anúncio, o diretor-geral da Globo vai fazer um anúncio, dia 18 de janeiro, vai sair do ar. E aí, eu estava em férias e falei, que bom, eu não vou precisar tomar decisão, porque eu já queria tomar, mas alguém vai tomar por mim. E assim, na minha vida, todas as decisões que eu tomei, fui eu que tomei. Isso é muito cansativo, às vezes. É muito bom, mas é muito cansativo. E eu falei, nossa, que bom, uma decisão eu não vou ter que tomar. Às vezes você só precisa entregar para o universo e esperar. Não é? Não é? Só que não. Né? Hashtag só que não, porque daí não aconteceu, o programa não acabou, eu estava em férias. E eu falei, bom, então eu vou ter que tomar a decisão. E eu tomei a decisão. Porque eu percebi nas férias ainda que eu estava absolutamente desconectada, que eu não podia mais voltar para o lugar onde eu estava. Só que o que aconteceu, que eu voltei de férias, um dia depois eu estava em Brumadinho. E aí eu fiquei uma semana lá fazendo a cobertura de Brumadinho. Depois eu descobri que o Fernando ia sair do ar, né? Que o Fernando tinha sido mandado embora. E eu fiquei naquelas. Falei, caramba, e agora? Eu vou pedir demissão? O programa vai perder 2 apresentadores de uma vez? Mas tinha uma questão contratual, meu contrato ia vencer. Eu falei assim, eu não vou aguentar ficar mais 2, 3 anos. Não vou. Vocês sabem o que é isso. Às vezes a gente está numa situação que se a gente tiver que cumprir mais 2, 3 anos de contrato, a gente não vai aguentar. Não, então, quando você está sentindo um aperto no coração na hora de fazer alguma coisa, não faça. Pois é. Se apertou o seu coração, não faça. É muito isso, né? Mas isso que você falou é muito precioso, Mari. Porque às vezes a resposta, às vezes não, sempre a resposta está dentro da gente. Mas o que a gente faz? A gente ouve as pessoas, a gente quer confirmação de todo mundo, a gente pede opiniões para pessoas, às vezes, que nem estão interessadas na nossa felicidade, no nosso bem-estar, e a gente deixa de ouvir os sinais que vêm da gente. E, basicamente, é isso mesmo. É isso. Né? Ou o nosso simples, coração se né? aperta, ou ele se alarga. É. E, quando ele se alarga, é sinal de que você está no caminho certo. Mas, se ele está apertadinho, pode ter certeza que você está no caminho errado. Né? Mari, entre família, você pensa em ter mais filhos? Você pensa em... Não. Não? Tá bom, 2, né, 2. Mari? Tá ótimo. E o planeta? Porque muito do seu trabalho agora, muito do trabalho que a gente faz como jornalista, eu acho que é o registro da história, da evolução, de tudo que acontece. A gente até tenta manter esse distanciamento e dar uma perspectiva um pouco mais de uma visão de fora mesmo, sem envolvimento, que é difícil. Mas eu estou vendo o planeta ir por um caminho tão complicado e, ao mesmo tempo, as famílias que têm a missão de educar as crianças para herdar esse planeta. Então, que filhos estamos deixando para o planeta ou que planeta estamos deixando para os nossos filhos? As duas coisas, né? Como mãe de meninos, eu acho que a gente tem um papel fundamental
de promover mais do que nunca a inclusão, né? De fazer eles entenderem que eles nasceram numa condição privilegiada, num berço privilegiado, que eles são homens e isso já é uma vantagem logo de cara, que essa vantagem está cada vez menor e, se Deus quiser, os filhos deles, se nascerem homens, vão ter menos vantagem por ser homens, mas eles têm que entender, e eles, obviamente, nessa idade, não fazem essa diferença entre o que é homem e mulher, no sentido dessa história das condições de trabalho e de perceber que um tem mais direito, outro tem Posição de menos, um tem mais comando, acesso, nada outro tem disso, menos é. acesso, nada disso, até porque eles já têm muito mais meninas, por exemplo, digamos, fazendo coisas que na nossa infância só meninos faziam, como, por exemplo, jogar futebol. Na classe do Miguel, todas as meninas pediram de aniversário uma chuteira, o que eu acho sensacional. Né? Eu, por exemplo, me ressenti muito durante toda a minha infância, porque eu sempre gostei bastante de esporte, de que os meninos chegavam em qualquer lugar, pegavam uma bola e saíam jogando, e que as meninas não. Eu queria muito ter feito isso, mas era algo que eu falava assim, não vou entrar nesse time aí, até porque também não existia esse espaço muito. Então, Eu fiz porque nós éramos em 24 primos, Uau, depois que de delícia. 3 meninos vieram ao mesmo tempo, eu e a Paola. Então a gente fazia tudo com os meninos. Que delícia. Depois vieram mais não sei quantos meninos. Então a gente fazia tudo com os meninos. Que de delícia. lutar boxe, karatê e jogar bola. E é muito bom. É muito bom. Eu fiz pouco. Eu tenho um irmão mais velho, então a gente jogava tacos, fizemos karatê juntos, mas assim, futebol era algo que eu queria fazer, por exemplo, uma viagem de férias com as minhas amigas. A gente viajava grupo de menina, mas a gente não fazia, não jogava bola, não levava bola para uma viagem, né? Para jogar handball era um pouco mais complicado, porque a bola de handball nem todo mundo tinha, era mais caro até, né? Não existiam essas lojas gigantes de departamento, né? Não era simples assim, né? Bola de meia, por exemplo, não dá muito para jogar handball, não pula, né? Futebol dá. Então, assim, eu me ressenti um pouco disso. Mas eu acho que tem isso como condição fundamental, e eu acho que como condição fundamental de educação de qualquer gênero, de qualquer sexo, é que você ensine as crianças a reconhecer as próprias emoções. A gente está precisando entender o que são as nossas emoções, validar as emoções de todo mundo, para que a gente possa criar, a partir de um conhecimento dessa inteligência emocional, relações mais duradouras. Então, por exemplo, eu acho que as crianças têm elas sentem coisas de uma maneira muito intensa, mas às vezes elas não conseguem identificar. O nosso papel é ajudá-las nesse sentido. Outro dia, o Miguel era pequeno, mas ele estava extremamente cansado e ele entrou em casa fazendo birra e tal. Eu falei assim, Miguel, olha só, eu acho que estou vendo aí muito sono. Então, muito sono, muito cansaço. Eu acho que talvez seja um pouquinho de fome. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um banho rápido e depois a gente vai comer alguma coisinha e eu acho que você vai melhorar, porque você está de muito mau humor. Aí ele tomou banho, comeu uma coisa, ele falou assim, mamãe, você estava certo. Agora eu estou de bom amor. Ah, que coisa Não era fofa. nem bom humor, era bom amor. Bom amor, que Então, delícia. eles vão aprendendo a fazer isso. Teve um outro momento, foi muito louco, foi muito bonitinho. Eu estava fazendo massagem no João, e aí o Miguel entrou no quarto também, num momento de cansaço. Ele ficou super enciumado. Começou a fazer uma birra. Abracei ele na toalha, assim, agora você vai pro banho comigo. Mas antes eu queria te ajudar a identificar o que está acontecendo aí. Estou vendo aí um ciúme do tamanho da Lua. Aí ele falou assim, você está errada, é do tamanho de Júpiter. Falei, bom, beleza. O menino sabe reconhecer as emoções e sabe o tamanho dos planetas do sistema solar. Maravilhoso, Muito bom. né? Então, eu acho que isso, porque a gente, sei lá, às vezes a gente está numa discussão, a gente começa a sentir raiva. Se a gente não sabe que a gente está sentindo raiva, a chance da gente reagir imediatamente, descontar a raiva no outro e depois se arrepender é imensa. Né? Então, isso é uma maneira também, eu acho, da gente deixar menos rastros no planeta. Porque você tem a opção, entrando numa padaria, entrando num carro, num Uber, num táxi, num ônibus, no metrô, no trem, você tem a opção de deixar aquele lugar melhor ou pior. Com a sua presença. O Com que a você sua vai fazer? Exatamente. Se você for cordial com a pessoa que está do seu lado, se você perceber o outro minimamente, sei lá, às vezes tem uma pessoa que está com uma bolsa super sorriso. pesada, muda tudo. Né? Muda Muito tudo. bom. Então, isso é uma maneira também da gente cuidar do nosso planeta. Então é o seguinte, vocês que participaram do programa como telespectadores, ouvindo essa chuva, que está caindo, a maior chuva Delícia, aqui, lavou a alma, na né? gravação com a Mari, ouvindo essas chuvas de fundo, que delícia. Passou o Natal,
2020 está aí. Mari, uma mensagem para a gente encerrar esse programa, né, Mauro? Estamos chegando no finalzinho do ano, Uma né? mensagem para 2020 de alma lavada. De alma lavada. Tem a ver com isso que a gente estava falando agora, que é uma frase que eu adoro. Não é minha, é de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. É um cara que viveu muito tempo em campos de concentração. E ele diz, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. E nesse espaço mora a sua escolha. Então, não reage imediatamente a qualquer coisa que acontecer. Respire e se conecte com você para que você possa descobrir qual é verdadeiramente a sua escolha para a próxima década. Um beijo grande, que delícia receber Mariana Ferrão aqui com a gente. Ó, um beijo enorme. Obrigada. Para aquela câmera. Bom ano a todos. Feliz 2020. Feliz Faça tudo por 2020. amor. Feliz Sorria. 2020. Mari, obrigada.